mentais. Cara, é muito importante. Quando eu vejo esse idioma inglês aí, é maravilhoso. Vamos lá. Então, toda semana, o material que vocês recebem é um material por semana, tá? Se nós tivermos 10 semanas de revisão, nós teremos 10 materiais. Se tivermos 12 semanas, 12 materiais, seguindo a sequência de conteúdos do edital. Então, o que acontece? Eu sempre coloco esses mapas mentais aqui no início. Então, por exemplo, nesse material dessa semana, eu coloquei um mapa falando de equação do primeiro grau e coloquei outro mapa falando de equação do segundo grau. Coloquei dois mapinhas com as principais informações. Por que, professor? Por que o senhor coloca os mapas? Uma semana, 2 semanas depois, vocês querem dar uma olhada na lista, refazer as questões, é muito importante você tentar refazer as questões depois. Porque matemática, a gente aprende com a prática. Quanto mais eu faço aquele tipo de exercício, mais craque eu vou ficando, tá bom? Então, esses mapas servem para você relembrar desse material. Esse material foi postado? Sim. Eu mandei esse material para a coordenação do curso segunda-feira. Está Boa disponível. noite, teacher. Boa noite! Tudo na paz? Chovendo, com frio, mas estamos na paz. Bota a jarra de café do lado, que até 10 horas da noite a gente aquece esses corações. Fé em Deus. Adivinhou? Eita! Então, galera, ó, esse material ele sempre fica disponível. Eu acredito que a Neide e o Edinaldo, o Rafael, eles colocam no grupo que vocês estão. Tem um grupo do pessoal da quarta, tem um grupo do pessoal da quinta. Então, olha lá, pelo amor de Deus, esse material é importantíssimo que vocês tenham ele, tá bom? Caso vocês não encontrem em lugar nenhum, pede no meu Instagram que eu mando para vocês. Não tenha dúvida disso. Então, esses mapinhas que eu coloco aqui, gente, é para que vocês consigam revisar depois, tá? Mas é claro que eu vou fazer a revisão aqui ao vivo com vocês. Vou copiar tudo que é mais importante, equação do primeiro grau, inequação do primeiro grau. Depois a gente vai falar de equação e inequação do segundo grau e encerrar com equação e inequação modular. Depois disso, olha o tanto de exercício aqui, ó. Tem 15 questões. Quero fazer a metade aqui com vocês ao vivo e a outra metade mandar como atividade de casa para vocês treinarem. Vamos começar. Sejam todos bem-vindos. Podem conversar, podem colocar os comentários aí, que é maravilhoso estar aqui com vocês. Pessoal, quem estava na aula da semana passada, tudo que a gente vai ver hoje é uma continuação direta da aula 1 e da aula 2, da semana 1 e da semana 2. Vai ter potência, tá? Vai ter equação do primeiro grau, do segundo grau, vai ter Bhaskara. Tudo que a gente viu semana passada, nós vamos revisar aqui. Uma aula está diretamente ligada à outra. Se liguem aí. Então vamos lá. Professor, como eu... Está cobrindo aqui. Como eu consigo as aulas gravadas? Eu acredito que o Edinaldo está disponibilizando no YouTube da Prefeitura. Mas depois eles colocam... pergunta lá no grupo do WhatsApp. Mas eu acredito que eles estarão disponibilizando no YouTube, no canal da Prefeitura. Tá? No YouTube. Vamos lá, meu povo. Vamos botar pressão. Vamos que vamos. Vamos lá. Senhores e senhoras, gatos e gatas, a equação do primeiro grau, ela é sempre escrita como A, deixa eu baixar mais um pouquinho, sempre escrita como AX mais B igual a zero. Aí você vai olhar, opa, isso aí é assunto da semana passada. Cara, equação do primeiro grau e função do primeiro grau é muito parecido, tá? Muito parecido. Eu vou mostrar aqui a diferença, ó. Se fosse função, era f de x igual a x mais b. Então, a diferença de uma equação para uma função, ó aqui, ó, é só que na função você tem esse f de x, na função você tem g de x no lugar desse f de x, na função você sempre vai ter o x e o y. Isso a gente viu semana passada. Agora, na equação, que é o foco da aula de hoje, na equação você geralmente tem uma variável só, que é o x. Ah, mas e o que é esse A e esse B? Esse A, gente, que vocês estão vendo aqui, ó, esse Azinho e esse Bzinho, eles são números, tá? Nós chamamos eles de coeficientes. Não se assuste com esses nomes, relaxem. Eu só estou dizendo que, geralmente, uma equação do primeiro grau,
ela vem só com uma variável, com uma letra, que no caso é o x. O A e o B são números, são variáveis, desculpa, são números que nós já temos eles no enunciado da questão. São os coeficientes. Então, toda vez que você pega algo que a letra, que o x está elevado a 1, ou mesmo quando não tem nenhum expoente, observe que eu apaguei, esse x, quando não tem expoente, é porque o expoente é 1. Por isso que é chamado de equação do primeiro grau. Então, já coloquei aqui a equação do primeiro grau para vocês. Não se preocupe, isso aqui vocês estudam no ensino fundamental, 7º ano, 8º ano, daí para frente, se eu não me engano, tá? E o que é mais importante nesse momento? Para resolver uma equação do primeiro grau, basta você separar letras e números. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, exemplo. 2x mais 4 igual a 0. Observem, por que isso é uma equação? Porque só tem uma variável, não tem duas variáveis, não tem ninguém em função de ninguém. Por exemplo, se fosse uma função, seria 2x mais 4 igual a y. Isso é uma função, porque o x depende do y, o y depende do x, tá? Mas na equação, você quer descobrir o valor do x. Então, geralmente, ela vai vir igualada a 0, mas ela pode vir igualada a outro número. Por exemplo, vou botar um número aqui qualquer. Vamos imaginar que ela esteja igualada a 10. Pode ser? Pode ser. Tá? Ela pode estar igualada a outro número. Professor, como é que se resolve uma equação do primeiro grau? Gente, vocês lembram? Equação do primeiro grau, vocês colocam letra. Quem tem letra, quem tem um x antes da igualdade, e todos os números que não possuem a letra x, a variável x, vocês passam para o outro lado. Por exemplo, se eu deixar o 2x aqui sozinho, qual é o número que já está do outro lado? O 10. E qual é o número que vai passar para o outro lado da igualdade? Toda vez que eu falar outro lado, é o outro lado depois da igualdade. A gente tem um antes da igualdade, que é o primeiro membro, e a gente tem um lado depois da igualdade, que é chamado de segundo membro. Então, quando esse 4 positivo passar para o outro lado, ele fica negativo. E é importante os senhores perceberem isso. Quem muda de um lado para o outro, muda de sinal. E aí, para terminar de resolver uma equação do primeiro grau, é só pegar e terminar de resolver isso aqui, ó. 10 menos 4, 6. Professor, e agora? O x está com uma letra, desculpa, o x está com um número, né, que é o 2x. E agora, como é que eu faço? Núbia está aí, arrasando já. Então, gente, vamos lembrar as seguintes informações. Se eu estiver de um lado da igualdade e quero passar para o outro, eu sempre vou mudar de operação. Se eu estiver somando, eu passo subtraindo. Se eu estiver subtraindo, eu passo somando. Qual é o contrário da multiplicação? Divisão. Então, se eu estiver multiplicando, eu vou passar dividindo, tá? Esse 2 aqui, quando não tem sinal nenhum, é vezes. Então, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar o 6, que já estava lá, dividido por 2. Observem, o 2 não mudou de sinal. Por que ele não mudou de sinal? Porque ele estava multiplicando, passou dividindo. Só muda de sinal quem está somando ou subtraindo. Quem está multiplicando, passa dividindo e não muda sinal. Por favor, escuta isso. Se der para dividir, divide. Quanto é 6 dividido para 2? 3, como a nossa amiga Núbia tinha colocado aí nos comentários. Show de bola. Agora, eu quero lembrar vocês, aproveitar para falar para vocês que isso é chamado de equação do primeiro grau simples. Quando tem uma resolução simples, quando só tem uma letra, quando só tem números normais, simples, quando não tem vírgula, quando não tem fração. É só fazer o que eu falei. Deixa a letra de um lado, números do outro lado, certo? Ontem surgiu a seguinte pergunta. Eu fiz uma questão, se eu não me engano, deu 3 sobre 2. Aí me perguntaram, pode ficar em fração? Olha só, deixa eu falar para vocês. Vocês vão fazer um concurso de alternativas A, B, C, D, E. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar as alternativas. Se as alternativas estiverem com as respostas em fração ou frações, deixa em fração.
Se não tiver em fração, se tiver com vírgula, você vai dividir. Mas você só vai dividir quando não é um valor exato. Aqui não. Aqui é um valor exato. 6 dividido para 2 é 3. Agora, quando você tem uma fração que se dividir aparece vírgula, só divida se as alternativas estiverem com vírgula, tá? É muito importante isso aí. A gente não sai dividindo sem olhar as alternativas. Vocês vão fazer um concurso de múltipla escolha. Então, o que vai fazer você dividir o resultado ou não são as alternativas. Se ligue nisso, pelo amor de Deus, para a gente não perder tempo sem precisar. Como é que eu resolvo, professor, uma equação quando ela tem fração? Vou dar um exemplo aqui, vou chamar esse exemplo de exemplo 2. Nós estamos fazendo uma revisãozinha nas equações do primeiro grau, tá bom? Então, olha só. Aparece para você uma equação com fração. Vou dar um exemplo aqui. X sobre 3 mais 2 sobre 5 igual a 6. Criei agora esse exemplo aqui com vocês, tá? Criei agora. Professor, o que é que a gente faz? Olha, existem duas formas de fazer. Tem gente que vai fazer MMC. Tem pessoas que vão usar uma regra, uma técnica que eu uso e funciona sempre. Sempre vai funcionar. Então, olha só. Quando tem uma equação com fração, a primeira coisa que você quer que essa fração suma. Você quer que essa fração desapareça. Ninguém gosta de fração, ninguém gosta de número com vírgula. Isso é uma realidade. Então, como é que eu faço para essa fração sumir? Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar a parte de baixo, ó, vou pegar um marca-texto. Você vai pegar a parte de baixo da fração, vai multiplicar elas, tá? Isso é para você não precisar fazer MMC. Quanto é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é 15. Então, agora você vai multiplicar toda a sua equação por 15. Automaticamente, a fração vai sumir. E você não precisa fazer MMC. Ó, quer ver? Vamos fazer o teste agora. 15 vezes x vai dar 15x. Mas eu quero que vocês percebam que o 15 de cima, ó, vai dar para dividir pelo 3 de baixo. Inclusive, você pode já fazer dividindo, tá? Continuando. 15 vezes 2, 30. Só que esse 30 vai dar para dividir para 5. Poderia ter dividido. E 6 vezes 15 vai dar 90. Então, observe. Por que que as frações somem? Porque eu vou conseguir dividir o valor de cima com o de baixo. Quanto é 15 dividido para 3? 5. Quanto é 30 dividido para 5? 6. Igual a quanto? Igual a 90. Então, observe. Quando eu pego a parte de baixo, multiplico as duas, eu vou encontrar um número. Qual foi o número que eu encontrei? 15. Se eu multiplicar a equação toda por 15, as frações vão desaparecer. Quem não gosta de fazer assim, faz MMC. Mas o importante é que a fração desapareça. Observe que agora, o que nós temos aqui... Opa, deixa eu botar um asterisco bonitinho. O que nós temos aqui embaixo agora, mesma coisa que a gente tinha aqui no início, ó. Mesma coisa. Tá? Então, o que é que você vai fazer agora? Quem não tem letra, passa para o lado de lá, então vai ficar 5x igual a 90 menos 6. O 6 era positivo, passou para o outro lado, ficou negativo. E aí vai ficar 5x igual a 84. Preste atenção. Quem está multiplicando? O 5. Ele faz o que agora? Passa dividindo. Então vai ficar 84 dividido para 5. Professor, precisa dividir? É aquela história que eu falei para vocês. É uma prova de marcar X? Olha as alternativas primeiro. Desculpa. Olha as alternativas primeiro. Se as alternativas estão todas em fração ou com frações, deixa em fração mesmo. Agora, se as alternativas estiverem com vírgula, aí você não tem para onde correr. Você vai ter que pegar esse 84 e dividir para 5. Deixa eu fazer um 4 mais seco, ficou parecendo um Y. Ó, cadeirinha de cabeça para baixo. 8, vou dividir. Atencione, atencione, atencione. 8 dividido para 5 é 1. 1 vezes 5, 5. Para 8, 3. Baixo 4. 34. 34 dividido para 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 34, falta 4. Agora,
o 4 não dá mais para dividir por 5. Você coloca uma vírgula e acrescenta um zero. Show? 40 dividido para 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Então, chegamos aqui a um resultado decimal, que o x pode ser 16. Espera aí, deixa eu fazer o 16 bonitinho. 16,8. Então, olha que massa. Se eu pego 84 dividido para 5, tá? Eu posso ter aí 84 sobre 5, se a resposta for em fração. E se for com vírgula, você divide e vai dar exatamente 16,8. Muito bem, Nubia. Nubia tá aí, ó, tá digitando, botando pressão. Gosto de ver assim. Quero ver todo mundo. Nesse momento, nós já estamos aqui com 60 e poucas pessoas. Boa noite para todos. Todas, todos. Vamos lá, atenção. Meus amores, agora deixa eu deixar o comentário aqui, porque eu gosto de ficar vendo o chat de vocês. É muito bom que a gente fica vendo a vida de vocês aí, vocês escrevendo. Isso aqui que eu fiz é uma revisão de uma função simples, desculpa, de uma equação do primeiro grau simples, que é essa primeira, e uma equação do primeiro grau mais complicada um pouquinho, com fração e tudo mais. Aí alguém chega para mim e diz, professor, e inequação? Vamos falar de inequação, vamos falar de inequação. Isso tudo que eu copiei até aqui, a gente sabe que é equação, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as inequações do primeiro grau, depois a gente fala do segundo. Vamos lá. Meus pezinhos de graviola. Arapiraca o dia todo foi quente, agora de 5 horas para cá, minha amiga, esfriou. Chega a tá dando aquele calafriozinho gostoso. Então, olha só. Meus amores, qual é a diferença de uma equação para uma inequação? Vou explicar aqui para todo mundo, mas a maioria já sabe. Equação tem igualdade. Essas duas barrinhas. Voltou? Marcelo, voltou, Marcelo? Tô parado. Voltou? Voltou. Bota nos comentários aí que eu vejo, tá? E aqui a gente não percebe quando cai. Eu estou na conexão boa. Geralmente é o Google Maps. Está chovendo, né? Então é normal que as nossas internets e a transmissão dê uma travada. Pior é a nossa Sky, né? Que quando o tempo se forma, ela trava. Ó, então vamos lá. Gente, igualdade. Equação tem que ter igualdade. Agora, inequação usa as boquinhas, lembram? Menor que, maior que, menor ou igual. Cadê? Maior ou igual. Então aqui nós temos, ó, menor que, maior que, menor igual que, maior igual que. Calma. Vocês não precisam se estressar querendo lembrar o nome disso. Pelo amor de Deus, relaxem. O que vocês precisam lembrar é que a boquinha fica aberta para o maior. Só isso. Deixa eu ver se tem alguém com a câmera ligada. Vixe Maria, tô sozinho, sem ninguém com a câmera ligada. Então, por exemplo, olha para os meus dedos. Se eu botar, agora sim, agora o Nilson vai ligar a câmera. Se eu botar a boquinha aberta para o Nilson, significa que o Nilson é maior que o Magno. Porque a boquinha fica aberta para o maior. Então, eu não preciso lembrar o nome do sinal. Menor que, maior que, menor igual que, não precisa. O que eu preciso lembrar é, a boquinha vai ficar aberta para o maior. Então, se eu coloco a boquinha aberta para o Nilson, como é que se lê? Nilson maior que Magno. Se eu botar a boquinha aberta para o Magno, Magno maior que Nilson. A boquinha sempre vai ficar aberta para o maior. Pronto. Vou dar um exemplo. Deixa eu pegar um lápis aqui. X maior que 3. Hoje, como é que você sabe que o X é maior? A boquinha está aberta para o X. Se eu vou fazer o contrário, X menor que 3. Por que a gente fala que o X é menor? Porque a boquinha fica aberta para o maior. Você não vai falar 3 maior que X. Você fala X é menor que o 3, tá? Mas se você falar 3 maior que X, não tem nada, tá certo, mesma coisa. Só que geralmente você fala a letra primeiro, tá bom? É uma regrinha, uma condição. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, eu vou botar um negócio mais complicado agora. X, deixa eu fazer um X decente. X maior que 2 e menor que 8. Como é que você vai ler isso aqui? O certo, né? O certo. Não é que seja a única forma. Você começa pelo X. Então, X é maior que 2, porque a boquinha está aberta para o X.
E o x é menor que 8. Tá vendo como é fácil ler? Você começa pela letra, ó. O x, vou pegar o lápis. O x é maior que quanto? Que 2. E o x é menor que quanto? Que 8. Então é assim que se lê quando você tem as boquinhas, quando a gente chama de inequação. Agora, a coisa mais importante da inequação. Ó, presta atenção. Vou botar aqui, ó, asterisco menor, deixa eu fazer um símbolo bonitinho. Menor, maior. Aqui embaixo eu vou fazer asterisco de novo. Menor igual, maior ou igual. Professor, por que foi que o senhor separou? Esses símbolos aqui, a gente chama isso de intervalo aberto. Não esqueça esse detalhe. Já esses dois aqui a gente vai chamar de intervalo fechado. Aí o cara chega para mim e diz: calma, calma, deixa eu botar verde aqui, tá? Qual a diferença do intervalo aberto para o intervalo fechado? Observem direitinho. O intervalo aberto, a boquinha não tem igualdade. E o intervalo fechado tem a igualdadezinha embaixo. Então a diferença é só essa. Quando a gente pega uma questão e a boquinha não tem igualdade, a gente fala intervalo aberto. Memorizem isso que nós vamos cobrar no exercício. E quando a gente pega uma questão que tem a igualdade embaixo, a gente chama de intervalo fechado. Tá bom? Show de bola. Estamos aí com 70 pessoas e chama a galera. Chama a galera porque o frio tá gostoso para aprender. O conhecimento, ele fica mais ali porque nós estamos confortáveis. Então vamos lá. Amores, intervalo aberto, intervalo fechado. Oi, pode falar. Pode dar uma espiada aqui pelos livros, que se eu tiver aqui, de matemática. Repita, por favor, não consegui ouvir. Pode pegar os livros aqui para me ficar dando umas olhadas aqui pela parte da manhã, pelo dia todo, de matemática. O material de matemática, se você consegue olhar pelo dia, durante o dia, Sim. a aula ela está sendo gravada, viu, Nilson? Aí o que acontece? Essa aula gravada, você consegue assistir ela depois, sem problema nenhum. Agora você tem que pegar o link com o Edinaldo e com a Neide. Eles estão deixando no YouTube, viu? Sempre eu estou assistindo aqui as aulas. Como não consegui entrar semana passada, que meu telefone descarregou, aí eu pedi a aula de matemática. Estou entendendo. Aí eu estou sempre dando umas olhadas aqui nos livros. Pronto. E os livros, Nilson? Você pode olhar livro de 7º ano, 8º ano e 9º ano do ensino fundamental, que eles são mais básicos, é melhor para começar a revisão com ele. Ó. 7º, 8º e 9º. Quando você der uma revisão aí boa, se você quiser avançar, avance para um do 1º ano. Mas tudo que nós estamos trabalhando tem em livro de 7º, 8º e 9º. Anotem aí, viu, gente? 7º, 8º e 9º. E pode me. E, cara, mandem perguntas no meu Instagram. Peçam ajuda. Quando eu não responder de imediato, é porque eu estou dando aula, mas eu chego em casa 10, 11 da noite, com certeza eu fico com vocês tirando as dúvidas, tá bom? Vamos continuar? Qualquer coisa pode falar, viu, gente? Então, muito bem, meu amigo Jefferson aí, me ajudando nas perguntas. Vamos lá, Jefferson, obrigadão. Galera, então é o seguinte. Cara, como é que pode vir? Como é que pode vir uma questão de inequação? Ó, vou pegar a primeira que a gente fez, ó. Essa daqui, ó. A primeira que a gente fez hoje, ó. Tá? Vou pegar essa primeira aqui, acho que todo mundo viu, que eu marquei aí. Vou pegar essa primeira e vou fazer ela agora como inequação, ó. Ó como é que ela vai ficar. Vou botar aqui, ó. Exemplo, ó. 2x mais 4 maior que 10. Professor, é uma inequação? Agora é. Por que agora não é inequação? Porque aqui não é mais igualdade, ó. Quando tem igualdade, é uma equação. Quando não tem igualdade, é uma inequação. Como é que resolve? Fácil. Quando ela é do 1º grau, não tem dúvida, não tem dificuldade, não se estresse. Quando ela é do 1º grau, você vai fazer o seguinte: deixar a letra sozinha do lado de cá, como a gente fazia, ó. 2x maior que 10 menos 4. Esse 4 passou para o lado de lá, ele era mais, ficou menos. Continua. 2x maior, 10 menos 4, 6.
Continua. Quem está multiplicando passa dividindo. X é maior que 6 sobre 2. Ops! X é maior que 3. Observe qual é a diferença. Equação. A resposta fica com igualdade. Aqui você sabe que o X é 3. Acabou. Quanto é o X? 3. E na equação é Freud. Na equação a resposta não é um valor exato. Ó, X é qualquer número maior que 3. 3,01, 3,02, 3,03. São infinitos valores. A diferença é essa. Quando a gente resolve uma equação com igualdade, você encontra um valor na resposta. Aquele valor já é a resposta. Quando você resolve uma inequação, quando você resolve uma inequação, você encontra uma sequência infinita de valores na maioria das vezes. Por exemplo, quem é o X? Qualquer coisa maior que 3. Se você falar 4, tá certo. Se você falar 5, tá certo. Se você falar 1000, tá certo. Tá bom? Mas se você parar para perceber, a forma que a gente usa para resolver é a mesma. Não muda nada. Então, para resolver uma equação do primeiro grau e para resolver uma inequação do primeiro grau, mesma coisa. Alguém quer perguntar algum detalhe sobre a equação do primeiro grau? Por quê? Eu vou subir agora para do segundo grau. Lembrando, eu vou revisar primeiro grau, segundo grau, modular. Quando eu terminar, exercício, exercício, exercício. Quem já pegou o material no início da semana, provavelmente já respondeu, já está tentando responder as questões em casa. Com certeza. E, galera, pode falar comigo aí pelo microfone, pode falar pelo chat. Vocês não sabem como é bom. Ei, eu subi sem perguntar, tá? Ninguém tinha copiado, né? Se alguém tirou o print, beleza. Caso alguém queira tirar o print, me avisa que eu volto, tá? Então, deixa eu subir aqui rapidinho. Volta, bebê. Volta, bebê. Aí. Então, vamos lá, atenção. Muito bem, muito bem, muito bem. Equação e inequação de segundo grau. Semana passada, vou ficar batendo na tecla. Semana passada, nós estudamos as funções do segundo grau. Tem livro de nono ano, tudo isso que eu estou falando aqui tem lá. E aí, meus amores? E hoje nós vamos para as equações do segundo grau. Tem alguma diferença? Oi! A Boa. diferença aí é só... Quando você falou de x é igual a 3, né? E o outro é x menor, né? Menor que 3, né? Maior que 3, deixa eu voltar lá. Maior que Isso, 3, aqui, é porque às vezes eu confundo as mãos, sei. entendeu? Aí a diferença só é, na questão que você resolveu aí, a diferença só de uma para outra é que uma é menos, é x maior que 3 no caso, né? É só Isso. maior. É A só a diferença é boquinha. maior. É, A diferença é só a boquinha. E aí, olha só só. isso. E aí, prestem atenção todos. Quando a gente vai ler um negócio com a boquinha, lembre que a boquinha fica aberta para o maior. Se a boquinha está aberta para o x, x maior que 3. Por quê? Porque a boquinha está aberta para o x. No Certo? caso, a mão direita. No caso, a mão direita é maior e a esquerda é menor. Muito bem. Tá usando a mão aí. Gostei, gostei. Muito bem, minha gente. Top demais. Agora, quando a gente vai falar de equação do segundo grau, tá? Quando a gente vai falar de equação do segundo grau, preciso que vocês lembrem o seguinte. Como é que vocês viram isso no nono ano? Cara, talvez vocês tenham 4 ou 5 anos que viram isso. Com certeza aqui tem pessoas que estão trabalhando, principalmente quem está na área de pedagogia, né? Isso aqui, pedagogia, você dá aula matemática básica. Quem está formado em pedagogia dando aula às crianças, está dando aula ali de matemática básica, não está vendo necessariamente equação de segundo grau. Mas quem está em sala de aula com matemática, se tiver algum professor de matemática aí hoje, vocês trabalham muito isso no segundo ano, desculpa, no nono ano, né? Nono ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio. Mas começa no nono. Então é o seguinte, lá no nosso nono ano, quando nós estudamos isso, quando eu estudei isso pouco tempo atrás, quando eu fazia o nono ano, era assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Cara, não se assusta. A variável é o x, a letra, o que ele quer descobrir é o x. Esse a, esse b e esse c são coeficientes, são números, que já vai vir bonitinho nas questões. Agora, vocês precisam saber disso, ó, presta atenção. Todo mundo estudou
Todo mundo já estudou isso no 9º ano. Vamos relembrar. O A é o número que sempre vem junto do x ao quadrado. O B é o número que sempre vem junto do x, daquela letra que não tem potência. E o C, olha o drama. E o C, assim como eu, é aquela pessoa que está sozinha na equação, que não tem ninguém do lado dela, tá? Então, é importantíssimo a gente saber como achar o A, o B e o C. Legal. Aí o cara olha para mim e diz, professor, para responder uma equação do 2º grau, eu tenho que usar o quê? Fórmula de Bhaskara. É uma fórmula bonitinha, separada em 2 partes. Vou fazer a primeira parte aqui para vocês, ó, para poder descobrir o valor do x. Se a questão disser assim, ó, calcule o valor do x, encontre a solução, vocês vão ter que fazer primeiro a parte do delta. Deixa eu fazer um delta bonitinho. Tá vendo esse triângulo? Esse triângulo é chamado de delta ou discriminante da equação. Discriminante da equação. Delta ou discriminante da equação. É mais conhecido como delta, tá? Esse triângulozinho é um delta. Qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa fórmula muda? Não. Toda vez que a gente for resolver a equação do 2º grau, a gente vai fazer primeiro a fórmula do triângulo. Primeiro você vai usar a fórmula do delta. Depois que você achar o delta, você vai fazer a segunda parte. Sempre primeiro o delta, depois o x. E eu vou fazer exemplos com vocês, se acalmem, tá? Qual é a fórmula do x? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, que é esse triângulo lindo, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, olha que lindo. Esses 2 caras que eu coloquei aqui, essas 2 fórmulas juntas, recebem o nome de fórmula de Bhaskara, tá? Só que a gente gosta de trabalhar separadinho, mas pode ser trabalhado junto. Eu prefiro separar. Primeiro o meu aluno calcula o delta, que é o triângulo, depois o aluno vai lá e faz o x. Então, parte 1, vou botar aqui, ó. Sempre você vai fazer primeiro isso daqui, e depois você vai fazer isso aqui, ó. Primeiro o delta, depois o x. Minha amiga Shirley, professor, na equação, quando o primeiro membro é negativo, devemos multiplicar uma inequação por menos 1, invertemos todos os sinais. Sim, correto. Sempre que você multiplica por menos 1, Shirley, você troca todos os sinais. Deixa eu abrir uma observação aqui. Tem um exercício, não teve no exemplo, tá? Por exemplo, Shirley, deixa eu botar aqui, ó. Menos x igual a menos 4. É uma equação, vou dar os 2 exemplos, tá? Menos x maior que menos 4. Ó, tanto na equação, Shirley, quanto na inequação, quando a letra fica com sinal de menos, nós devemos multiplicar tudo por menos 1. Então, imagine, pense comigo, se eu for multiplicar isso por menos 1, eu vou trocar todos os sinais. O menos fica mais. A igualdade muda de lado, mas pense comigo, se uma igualdade mudar de lado, você não vai perceber, porque a igualdade são 2 retas paralelas. Então, quando eu pego 2 retas paralelas, eu estou sem 2 canetas aqui. Quando eu pego 2 retas paralelas e eu inverto, tá? Você não vai perceber, mas inverteu também, tá? Mas fica a mesma coisa. E o 4, que era negativo, ficou positivo. Agora, isso que você colocou é mais importante na inequação, porque a inequação, quando eu mudo o lado da boquinha, né, fica totalmente diferente. Então, na inequação, quando eu multiplico por menos 1, muda-se todos os sinais também, ó. O menos fica mais, a boquinha muda de lado, o menos fica mais. Então, sempre que multiplicar por menos 1, a gente troca todos os sinais. No caso da boquinha, quando você inverte, a boquinha fica bem notável que mudou. Mas tem que mudar, tá bom? Legalzinho? Boa observação, viu? Então vamos que vamos. Voltando aqui. Meus amores, então voltando para a equação do 2º grau, isso que a nossa amiga Shirley falou serve para inequação do 1º grau, 2º grau, tá? Sempre que eu multiplicar por menos 1, inverte a boquinha, tá? Amores, então primeira coisa que você tem que fazer, delta. Segunda coisa que você tem que fazer, o x.
Essas duas fórmulas são chamadas de fórmula de quê? Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Nono ano. Todo livro de nono ano tem isso aí. Professor, dá um exemplo. Vamos colocar um exemplo agora. Ó, vou separar isso aqui assim, bonitinho, ó. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Exemplo 1. X ao quadrado mais... Deixa eu pensar um número legal aqui. 4x menos 5 igual a 0. Pronto. Equação do segundo grau. Professor, por que ela é do segundo grau? Ela é do segundo grau, meus pezinhos de graviola, porque tem um expoente 2. O x agora, ele não está sozinho como na do primeiro grau. O x agora tem um expoente, eu estou trabalhando potência. E, ó, por favor, para ela ser do segundo grau, o expoente tem que ser 2, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se eu colocar x ao cubo mais 2x mais 1 igual a 0, isso aqui já é terceiro grau, porque o expoente é 3. Então, o grau de uma equação é dado pelo maior expoente que tem na letra, tá bom? Segundo grau, o maior expoente do x sempre vai ser 2. Professor, como é que eu faço para achar o valor do x? Primeiro você acha o ABC, depois você vai para usar a fórmula de Bhaskara, delta e o x. Então, vamos lá, me ajudem aí. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? Vou dar um tempo para vocês copiarem aí no chat. Quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C? É normal errar, não se preocupem. Quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C? Se eu achar esses valores errados, toda a equação vai ficar errada. E isso é importante, que cai em concurso probleminhas com equações de segundo grau. Então, digita aí, quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C? Estou esperando. Enquanto isso, eu vou cantar Borba de Paula. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. É melhor copiar logo. Se eu começar a cantar aqui, vai todo mundo começar a chorar. Quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C? Falaram, a minha amiga Shirley. 1, 4 e 5. Shirley, quase! Parabéns pelo 1, parabéns pelo 1. Por quê, gente? O A é quem está junto do x ao quadrado. Quando não tem ninguém, é 1. Então, a Shirley botou que o A é 1, tá certo, porque é em ordem, ó. A, B, C. Então, o A é 1, o B é 4, mas o C é menos 5, tá? O C é menos 5. De novo, o A, o B e o C são os números que estão. Vamos lá. O A, acompanhando o x ao quadrado. Então, qual é o número que está na frente do x ao quadrado? 1. Parabéns. Qual é o número que está na frente do x? O 4. Achamos o valor do B. E qual é o número que está sozinho? O menos 5, tá? Então, massa demais. Cara, eu quero é vocês participando, tá, gente? O importante é participar. Marcelo colocou aqui alguma coisa. X1 igual a 1, x2 igual a menos 7. Caraca, Marcelo, tá rápido, hein, bicho? Vamos ver que eu criei esse exemplo agora, viu, Marcelo? Então, meus amores, ó, primeira coisa que vocês têm que fazer, encontrar o ABC. Na ordem, ó, A, B, C. 1, 4, menos 5. Agora, o que é que vocês vão fazer? Usar a primeira parte de Bhaskara. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ó, presta atenção. Professor, eu preciso ficar toda vez fazendo a fórmula? Não. Se você já sabe da fórmula, faz direto, já faz substituindo. Eu estou dando aula para 70 pessoas, 80 pessoas. Tem gente aqui que não lembra de jeito nenhum, então eu tenho que fazer. Porque a gente vai memorizando. Inclusive, eu dou uma dica para vocês. Quem gosta de novela, vai assistir a novela e fica lá, ao invés de ficar em silêncio, fica lá, ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Até memorizar. Depois você vai para do X. É assim que se memoriza. Repetindo, repetindo, até ficar algo gravado aí, cravado no seu coração. Então vamos que vamos. Continuando, se não for expulso de casa antes. Então, delta é igual. Quem é o B? O B é 4. Então, 4 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem é o A? O A é 1.
vezes, quem é o C? Menos 5. Surgiu uma pergunta, não fizeram porque ficaram com vergonha. Quando é que a gente usa parêntese? A gente usa parêntese quando o número que eu estou substituindo for negativo ou quando tiver mais de um valor, tipo uma fração. Aí a gente coloca parêntese, tá bom? Mas, por exemplo, o número 4 aqui, ó, eu não usei parêntese porque ele é positivo. O número 1 eu não usei parêntese porque era positivo. Agora o número 5 era negativo. Aí eu coloquei no parêntese para fazer o jogo de sinal. Então vamos lá. Quem vai ser o delta? Delta vai ser 4 vezes 4, 16. Olha o joguinho de sinal. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, o delta, o delta é 16 mais 20, 36. Então, achamos a primeira parte aqui, ó. Achamos o delta. Agora, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai para o X. E a galera tá participando. Chega, tô orgulhoso, ficando aqui, o cabelo chega a estar arrepiado. Então, olha só. Se já achamos o delta, agora a gente vai achar quem? O X, o X. Então, vamos lá. Qual é a fórmula do X? X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Pronto. Cara, deixa eu fazer um 2 bonito, porque esse meu 2, mas é porque copiar aqui na mesa, cara, eu tô tentando tapear, minha letra é feia, mas na mesa fica pior, tá? Então, 2A. 2A. Pronto, foi o que o Magno fez. O Magno copiou a fórmula todinha do X. De novo, você só precisa copiar a fórmula do X caso você não lembre, porque você tem que ir memorizando. E para você memorizar essa fórmula, você tem que copiar e copiar de novo até aprender, tá? Então vamos que vamos. Primeiro achou o ABC, depois achamos o delta, agora a gente vai achar o X. X é igual a menos. Qual é o valor do B? 4, mais ou menos. Quem é o delta? 36. Tudo isso sobre 2 vezes o A, que é 1. Agora eu vou puxar aqui para cima. Ó a setinha. Pá. Depois que a gente substituir o B, o delta e o A, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que resolver a multiplicação de baixo e a raiz de cima. Então vamos lá, vou continuar aqui, ó. X é igual a menos 4, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 36? 6. Porque 6 vezes 6 não é 36? Então a raiz quadrada de 36 é 6, tá bom? Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora, quando você resolve a raiz, quando você resolve a multiplicação, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão criar o x' e o x duas linhas. Calma. Quem é mais antigo, como eu, 30 anos, vai lembrar que quando estudou, o professor chamava de x' e x duas linhas. Quem é mais jovem, aí vocês, os professores atuais, eles chamam de x1 e x2. Então, normal. x1 e x2, x' e x duas linhas. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Amores, é o seguinte. Quem é o x1? Quem é o x'? O de cima. Qual é a diferença? O de cima fica com esse sinal de cima, ou seja, o sinal de mais. Então você escreve, ó, menos 4 mais 6 sobre 2. Só muda o sinal do meio. Agora o x duas linhas é o de baixo. Vai pegar o sinal de baixo. Qual é o sinal de baixo? Menos 4 menos 6 sobre 2. Qual é a diferença do x', que é o de cima, para o x duas linhas, que é o de baixo? Só o sinal do meio, só. Vamos encerrar esse pagode. Vamos lá, atenção. Quanto é 6 menos 4? 6 menos 4 é 2, dividido para 2 vai dar 1. Então, a primeira resposta é 1. Vamos agora para esse de baixo. Gente, por que foi que eu diminuí? Porque na adição e na subtração, sinais diferentes, você repete o sinal do número maior, que no caso é o 6, e diminui. Ou você pode fazer o seguinte, você está devendo R$6 a mim. Aí você tem... Desculpa, falei errado. Você está devendo R$4 a mim. Você está devendo R$4 a mim. Mas você tem R$100 no bolso. Então você paga o que está me devendo e ainda sobra R$2 no bolso. Seu, dinheiro seu. Por isso que é positivo esse 2 aqui, tá bom? 2 dividido para 2, 1.
Agora, aqui embaixo, quando eu tenho sinais iguais, eu sempre vou somar. Então, menos 4 menos 6 vai dar menos 10, dividido para 2, que vai dar menos 5. Isso aqui é quando, se você tivesse devendo R$ 4 a mim e tivesse devendo R$ 6 a Neide. Então, você deve 4 ao Magno e deve 6 a Neide, a sua dívida é de R$ 10. Dívida é sempre um sinalzinho de menos, tá bom? Então, chegamos à solução. Olha que interessante. Toda equação do segundo grau tem que ter uma solução, porque tem duas respostas, né? Geralmente tem duas respostas. Agora, cuidado com a solução. A solução tem que ficar em ordem, sempre do menor para o maior. Então, o menor valor aqui foi o menos 5 e o maior valor foi o número 1, tá? Então, a solução ela é obrigatória e é obrigatório também que você coloque sempre do menor para o maior. Por que que eu estou falando isso? Imagine lá no seu concurso. Letra A, resposta 1 e menos 5. Letra B, resposta menos 5 e 1. Gente, isso aqui é a famosa casquinha de banana. É a famosa casquinha de banana. Você vai achar, eita, vamos anular essa questão. Tem duas respostas iguais. Não, o cara colocou de propósito. A letra A está errada. Tem que ser a letra B, porque é do menor para o maior. Solução de uma equação é sempre do menor para o maior. Tudo bem, senhores? Então, olha que massa. Fizemos um exemplo de como resolver. Boa noite, professor. Boa. Tudo em paz? Graças a Deus. A presença, a lista de presente está aberta, viu, pessoal? Vamos lá, colocando o presentezinho. E, pessoal, hoje eu não consegui encaminhar a aula de ontem por conta de que faltou energia a tarde toda e acabei que a gente não conseguiu. Mas eu vou encaminhar a de ontem e a de hoje amanhã, viu? Top demais, meu amigo. Top demais. Obrigado. Na hora. Então é o seguinte, olha só, galera. Voltando aqui, o povo metendo presente, vamos que vamos. Meus amores, olha só. Então, o que eu fiz com vocês foi um exemplo de uma equação do segundo grau. Deixa eu contar um segredo. Alguém aqui já imaginou se eu colocasse numa prova, por exemplo, vai lá, aparece no concurso. Eu vou subir a imagem aqui, tá? Aparece no concurso de vocês, ó. Olha o que que aparece lá. O cara dá uma equação para vocês. Vou botar a mesma equação de propósito, tá? X ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 0. Aí ele pede para você marcar a alternativa que tem a soma das raízes. Escuta bem, escuta bem. O que é que o aluno vai fazer? O que é que o concurseiro vai fazer? O concurseiro ele vai fazer tudo isso que a gente fez para no final ele achar menos 5 mais 1, que ele pediu para somar, que vai dar menos 4. Então, cuidado, quando a questão pede para você resolver a equação, você tem que fazer tudo isso que a gente fez. Mas se a questão pedir para achar a soma, ou quando a questão pede para achar o produto, o que é o produto? Ó, a soma é quando a gente calcula o x' e o x duas linhas e soma. O produto é quando eu pego o x' e multiplico com o x duas linhas. Então, imagine, gente, se eu pegar uma prova, uma questão num concurso, e ele pedir a soma ou o produto, você tem que fazer tudo isso? Não precisa, tá? Vou dar uma dica para vocês agora, maravilhosa, que eu garanto a vocês que vocês vão lembrar disso aí, ó. Presta atenção. Pegou uma questão. A questão chegou e disse o seguinte, ó, calcula a soma das raízes da equação, ou calcule o produto das raízes da equação. Vocês vão usar essa fórmula aqui, ó. Ó, suba menos para soma, poca mais para o produto. De novo, suba menos, poca mais. Por que suba menos, professor? Por causa do sinalzinho de menos, ó. Suba menos. Eu não posso esquecer o menos. Se eu esquecer esse sinalzinho de menos aqui, eu perco a questão todinha. Então, a frase para a fórmula da soma é suba menos, tá? E a frase para a fórmula do produto, poca mais. Poca mais, que é tudo positivo, suba menos, porque tem um sinalzinho de menos. Aí o cara chega para mim e diz, isso funciona, professor? Vamos testar.
Tem coisa melhor do que testar? Por exemplo, se eu for calcular a soma desse exemplo que a gente fez agora, usando a fórmula, vai ficar suba menos. Quem é o A? O A é 1, o B é 4 e o C é menos 5. Se eu substituir aqui, vai ficar menos qual é o valor do B? 4 sobre o valor do A. Opa, deu menos 4. Tá certo, porque se eu pegar menos 5 mais 1 dá menos 4. Agora, olha o tamanho do cálculo que eu fiz para achar a soma. Então, quando ele pede a soma, é muito mais fácil você usar só a fórmula, suba menos. E se ele pedir o produto, professor? Se ele pedir para fazer a multiplicação, você usa a fórmula poca mais. Pega o valor do C, que é menos 5, dividido pelo valor do A, que é 1, vai dar menos 5. Tá aqui, ó. A soma é menos 4 e o produto é menos 5. Usem essa fórmula, suba menos, poca mais, toda vez que a questão falar em soma e em produto. Show? Beleza? Vou apagar essa parte de baixo. Alguém vai tirar um print? Porque eu quero falar das inequações ainda. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Posso apagar? Posso apagar? Apaguei. Suba menos, poca mais, suba menos, poca mais, suba menos, poca mais. Amores. Professor, e como é que faz uma inequação do segundo grau? A gente só falou de equação. Eu vou pegar o mesmo exemplo que eu fiz aqui com vocês, ó. O mesmo exemplo, tá? Como vocês já sabem, para ser uma inequação, ela não tem igualdade. A minha amiga falou no microfone aí com a gente e ela deixou bem claro. Quando tem boquinha, é inequação. Então, eu vou pegar, ó, inequação. Vou falar, eita, horrível. Inequação. Top. Então, olha só. Deixa eu botar um marca-texto aqui. Né? A minha tela fica mais colorida do que um arco-íris. Vamos lá. Vou pegar o mesmo exemplo. Tá? O mesmo exemplo. Vamos lá. X ao quadrado mais 4x menos 5 maior que zero. Peguei o mesmo exemplo. Qual é a diferença do anterior para esse? Só a igualdade, porque no anterior a gente tinha igualdade, por isso que era uma equação. Agora a gente tem boquinha. A boquinha é inequação. Professor, muda a forma de resolver? Muda muito, muito mesmo. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer tudo que a gente fez no outro. Você tem que fazer fórmula de Bhaskara até achar o valor do x' e do x duas linhas, tá? Então você precisa encontrar o valor do x' e você precisa encontrar o valor do x duas linhas. Só que a gente já fez lá atrás. Quanto foi que deu o x' e o x duas linhas? Lá atrás, deu 1 e menos 5. Vou olhar para ver se eu estou mentindo, né? Vamos olhar. Não, tá certo. Aí, ó. Deu 1 e menos 5. Então, show de bola. Toda vez que vier uma inequação, você tem que fazer a mesma coisa. Você vai achar o ABC, você vai achar o delta, você vai achar o x' e o x duas linhas. Certinho até aí? Top. Então, vou fazer o que agora? Agora vocês têm que fazer uma reta para colocar esses dois números em ordem. Preste atenção. Se a igualdade, se a boquinha aqui, ó, se a boquinha não tiver igualdade, é importante lembrar que as bolinhas não podem ser pintadas. Por quê? Voltando lá no início da aula de hoje. Porque quando não tem igualdade, o intervalo é aberto, então a bolinha não pode ser pintada. Ó, que lindo. Toda vez que o intervalo for aberto, que você fizer a bolinha, tem que ficar sem pintar. Toda vez que o intervalo for fechado, aí a bolinha fica pintadinha assim, ó. Que coisa mais guti-guti, né? Então, sem igualdade, a bolinha não pode ser pintada. Quando a boquinha tem igualdade, a bolinha vai ser pintada, tá? A diferença é essa aí. Então, vamos lá. Faz as bolinhas sem pintura. Por que sem pintura? Porque não tem igualdade aqui. Coloca os dois valores do x'. Vamos lá, tá travando, eu dou uma paradinha. Tá travando, galera, ou voltou? Coloca aí nos comentários. Meu amigo Roberto. Aqui quem tá travando sou eu. Relaxa, relaxa. Cadê o café? Cadê o café? Então vamos Eu tomei lá. uma garrafa todinha, professor. Bota um açuquinho agora. Vamos lá. Minha gente, é o seguinte. Você faz as duas bolinhas e coloca os números do menor para o maior. Então você vai botar primeiro o menos 5, depois o número 1. Tudo bem até aí?
Respira fundo. Pronto. Só que é o seguinte, eu tenho 3 pedacinhos, ó. Eu tenho esse pedacinho, o do meio e o último. E eu não sei qual pedaço que eu vou pintar. Lembre disso. Toda vez que a gente vai fazer uma equação, uma inequação do segundo grau, você tem que saber onde é que você vai pintar, né? Vai pintar antes, vai pintar no meio, vai pintar depois. Então, para você saber onde você vai pintar, vocês vão fazer isso que eu vou ensinar para vocês agora. Presta atenção, ó. Vocês vão olhar o valor do A. Quem é o A aqui? O A é 1. Tá vendo, ó? O A é 1. Esse A é positivo ou negativo? Vou botar aqui na frente. Esse A é positivo. O A é 1. Então, ele é positivo. Tudo bem até aí? Estão me ouvindo? Massa, né? Agora vocês vão usar uma frase romântica. Essa frase é chamada de cama. Frase romântica, macama. Macama, 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 macama. Professor, o que significa macama? Mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Quem quiser anotar, anote aí, ó. Mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Vocês observem, ó, baixou o Euclid em mim agora. São 3 sílabas e são 3 tracinhos, 3 pedacinhos, ó. Um antes da bolinha, um no meio das bolinhas e um depois da bolinha. Então, por isso que eu tenho 3 sílabas. Macama, macama. O que significa macama? Mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Quem é o A? O A é positivo, tá aqui, ó. O A é positivo, porque o A é 1, tá? Então, se o A é positivo, quando tiver mesmo de A, vocês vão colocar o mesmo, o mais. Quando tiver o contrário, qual é o contrário de mais? Menos. Mesmo de A, mais. Se o A é mais, o mesmo é mais e o contrário é menos. Tudo bem até aí? Então, eu tenho um mais, um menos e um mais. Professor, para que serve isso aí? Para você saber onde está a sua resposta. Se a sua resposta vai estar antes do ponto, no meio dos pontos ou depois dos pontos. Mas como é que eu vou saber, professor? Aqui, ó. Olhe a inequação. A inequação, ela vai ser maior que 0 ou menor que 0. A boquinha está aberta para a inequação, então a inequação ela vai ser maior ou menor que 0. Coloque aí nos comentários. Olha direitinho, olha direitinho. A boquinha está aberta para a inequação. Se a boquinha está aberta para a inequação, essa inequação aqui, ela vai ser maior ou menor que 0? Maior. A Dani colocou aí, maior. E uma coisa que é maior que 0 é positiva. Então, a sua resposta vai ser só onde tem sinal de mais, que é positivo. A sua resposta não pode ficar onde tem o sinal de menos, porque o sinal de menos é negativo. Olha que massa. A inequação é maior que 0. Então, minha resposta vai ser a parte positiva. Onde é que tem o sinal de mais? No início e no fim. Aí, você chega para mim e diz, como é que eu vou fazer essa resposta? Fácil. Resposta de inequação sempre vai ser aquela solução bonitinha, ó. Vou fazer aqui para vocês, ó. Solução x pertence aos reais, tá o quê? Sempre faz desse jeito bonitinho, tá? Isso nunca muda. X pertence aos reais, tá o quê? X pertence aos reais, tá o quê? Sempre vem assim. Eu vou dar uma dica para vocês. No concurso, já vai vir a resposta assim. Você não precisa lembrar de colocar o x pertence aos reais, tá ok? Porque você vai marcar só o x na resposta da sua resposta. Na alternativa da sua resposta. Como é que eu vou fazer essa resposta aqui? Observe. O x é a parte pintada. Então, o x vai vir antes do menos 5. Porque a resposta está separada uma da outra. Ou o x vai vir depois do número 1. Professor, como é que eu vou saber para onde eu coloco a boquinha? Professor, para onde eu coloco a boquinha? Calma, respira fundo. Deixa eu voltar aqui que eu apaguei demais. Todo final de reta, você bota uma setinha. Ó, tá vendo a setinha? Todo final de reta, você bota uma setinha, ó. Aí não tem como você errar. Tá vendo essa setinha? Ela está desse jeito.
Então, a resposta do 5 vai ficar um sinal desse jeito. Pode ver, ó. Olha o sinal que ficou aqui, ó. Do mesmo jeito, porque ele fica acompanhando a setinha que eu coloquei. Já a resposta do 1 vai ter uma setinha desse jeito aqui, ó. Porque ela acompanha. O biquinho fica igual, tá vendo? Pode ver que a resposta do 1, a boquinha estava desse jeito aqui. Então, você se baseia pela pontinha da seta. Pontinha da seta para a esquerda. A minha vai ter a pontinha para a esquerda também. No 5, ó. Tá igualzinho. Ó aqui a minha do 5, ó. Ó, igualzinho. Pontinha da seta para a direita. Então, a minha pontinha também vai ficar para a direita. No número 1. Pode ver que a minha no número 1 ficou assim, ó, para a direita. Bonitinho. Então, eu uso como base a pontinha das setas, certo? E não vai ter dor de cabeça. Show, galerinha, top. Vamos subir agora para encerrar as explicações? Vamos lá? Posso subir a imagem? Vou subindo, vou subindo. Agora a gente vai falar de quem? Agora a gente vai falar de equação e inequação modular. Módulo é mais tranquilo, é o último tópico que a gente vai revisar hoje, e aí é só exercício. Só questão 1, letra A, questão 2, letra B, e vocês, uhul, mais um, mais um. Vamos lá. Amores, isso que vocês vão ver agora, vocês viram pela primeira vez no sétimo ano. Foi quando vocês viram pela primeira vez o número positivo e negativo. Módulo, o que é módulo? Módulo são essas duas barras aqui, ó, tá? Duas barrinhas na vertical. Então, por exemplo, quando eu boto o módulo de 3, é 3. Se eu botar o módulo de menos 3, é 3 também. Vamos lá. Quem não lembra o que é módulo, eu vou explicar. Módulo é também conhecido como valor absoluto. Para que serve o módulo? O módulo serve para que tudo que saia dele, tudo que saia do módulo, seja positivo. Você não permite que o resultado seja negativo. Agora, uma coisa que eu tenho que lembrar, tá? Se eu colocar um número positivo no módulo, o resultado vai ser positivo, não vai mudar. Porque tem gente que acha que tem que ser o oposto. Tem gente que acha isso, ó. Módulo de 10, menos 10. Não, não é menos 10. O módulo sempre vai ter um resultado positivo. Módulo de menos 10 também é 10. Módulo de menos 30, 30. E se for o módulo de 30? Também é 30. O módulo, ele sempre vai ter um resultado positivo. Isso é o mais importante. Agora, preste atenção, você já sabe para que serve o módulo. O módulo serve para fazer com que o valor seja positivo. Show de bola? Volta na tela anterior. Net. Vamos lá, net. Deixa eu voltar, tá? Ó, você já tirou. Eu vou tentar, cara, pegar e deixar a tela top. Peraí, devagar. Vamos lá, ó. Isso aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Se eu diminuir o zoom, você consegue. Deixa eu diminuir. Pronto, que eu quero que você tire um print só pegando tudo. Pronto, agora vai. Meu mouse tá terrível, cara. Deixa eu pegar aqui devagar. Agora vai. Pronto, tira o print aí, meu amigo. Pode tirar. Net. Isso aí é a tela toda de equação e na equação de segundo grau. Você já tirou do primeiro grau? Quer que eu coloque também do primeiro grau? Tá tranquilo? Show de bola. Então vamos lá, vamos continuar. Viu meus pezinhos de araçá? Deixa eu aumentar aqui, por favor. Pronto. Isso. Top demais. Então o que acontece, meus graviolinhos do Agreste, meus pezinhos de jatobá? O módulo, ele tem um único objetivo, de fazer com que o cara que saia dele saia positivo. Vou deixar isso aqui, ó, tá? Vou deixar isso aqui. Agora, outra coisa importante, quando a gente fala de equação, ó, tô gastando minha tinta. Beleza, tá parecendo um arco-íris, mas arco-íris não é só amarelo, né? Então, olha só. Uma coisa que é importante é você lembrar o seguinte, quando eu coloco dentro do módulo letras e números, isso aqui vai ser chamado de equação. Porque o que é uma equação? Equação é quando eu tenho números e letras, quando eu tenho dois membros no mesmo lugar. Se eu tiver igualdade, se eu tiver números e letras, isto é uma equação. Só que esta equação que vocês estão vendo, além de números e letras, tem essas duas barras
verticais aqui. Lindas, maravilhosas, coisas de outro mundo. Que para que serve? Serve para o resultado ser positivo. E antes de você sair fazendo qualquer coisa, olhe se essa pombinha que está no outro lado da igualdade é positivo. Vou explicar por quê. Porque se do nada aparecer isso na... Eita, poxa, peraí, deixa eu voltar. Se do nada aparecer isto aqui, você simplesmente vai falar isso, ó. Não existe. E você vai procurar a alternativa que tem lá. Solução conjunto vazio, não existe valor de X, não existe solução, sem fazer cálculo. O seu concorrente vai estar lá surtado e você não. E você vai estar pulando já para a próxima questão. Por quê? Porque módulo não pode ser igualado a um valor negativo. Por isso que não existe. Vocês entenderam, né? Entenderam? Agora, vou fazer a mesma coisa, só que com valor positivo. Ó, módulo de x mais 2 igual a 5. Maria, quis dar uma engasgada aqui. Como é que se resolve módulo? Presta atenção. Primeira coisa que você vai fazer, você vai separar a equação em duas partes. Tirando o módulo, vou tirar o módulo. X plus 2 igual a 5. Desculpa, baixou um professor de inglês agora, com inglês perfeito. Então, de novo, tirando do módulo, x mais 2 igual a 5. Observe, nessa primeira parte eu conservei o sinal de quem estava depois da igualdade. Conservei, não troquei nada. Segunda parte, tirando do módulo, troca o sinal que está depois da igualdade. Aí a galera do contra vai gritar: o senhor acabou de falar que o módulo não pode ser negativo. Falei e repito, o resultado do módulo não pode ser negativo. Mas para resolver, eu tirei o módulo. Ó, não tem mais módulo. Vocês entenderam? Para resolver uma equação com módulo, você sempre separa em duas partes. Quando o módulo some, uma parte fica com sinal de mais e a outra fica com sinal de menos. Agora, escuta bem, só mude o sinal de quem estiver depois da igualdade. É mais rápido, é melhor, é mais tranquilo, tá bom? Vamos continuar? Agora eu tenho duas equações do primeiro grau. Letras de um lado, números do outro. Quem muda de lado, muda de sinal. Primeira resposta. Do outro lado. Letras de um lado, números do outro. Quem muda de lado, muda de sinal. Não foi isso? Então, x é igual 5 menos 2 deu 3. Agora se liguem aqui, pelo amor de Deus, ó. Cálculo básico. Quem erra muito o jogo de sinal, pega um livro de 7º ano e dá uma revisada pesada. Maria Clara me ajudando aí. Por quê? Porque eu não posso errar sinal. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Aí você olha para mim e diz: ó, professor, menos com menos não é mais? Sim, menos com menos é mais se eu estiver multiplicando ou se eu estiver dividindo. Quando eu estou somando, quando eu estou subtraindo, meus amores, sinais iguais, repete o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Assim, hoje é o que eu mais tenho medo de vocês no concurso, não é vocês não saberem armar, é vocês errarem joguinho de sinal, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Por quê? Porque é o que mais acontece em todos os lugares. Não só na Lagoa da Canoa, em todos os lugares. Hoje as pessoas erram muito essas continhas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Sério, na moral, tá? Isso mesmo, ó. Quanto estou devendo? Adoro, cara. Está devendo R$5 ao Magno, está devendo R$2 à minha amiga Neide. Né? Toda vez que tem sinal de menos é dívida. Quanto eu estou devendo? R$7. Muito bem. Eu uso muito isso para fazer cálculos sem precisar ficar fazendo a continha, a regrinha, tá? Agora, quantas respostas eu tenho? 2.
Então, é obrigatório, gente, fazer solução. Não esquece disso, não. A solução, ela é obrigatória toda vez que tem mais de uma resposta. Então, do menor para o maior, o número negativo é sempre menor. Então, vai ser menos 7 e 3, tá? Terminamos? Terminamos. Tem 4 minutinhos para o intervalo. Só está faltando eu mostrar como é que a gente resolve uma inequação modular. Então, alguém quer perguntar alguma coisa sobre a equação modular? Tira do módulo, cria uma parte positiva, cria uma negativa. Sempre você vai ter 2 respostas ou mais, tá? Agora, deixa eu mostrar aqui uma inequação modular. Vou pegar o mesmo exemplo, ó. Deixa eu pegar um lápis preto. Vou pegar o mesmo exemplo. Atenção, deixa eu fazer um módulo bonitinho. Módulo de x mais 2 maior que 5. Aqui agora, gente, é inequação. Como é que resolve isso aqui, professor? Por favor, professor, como é que resolve isso aqui, professor? Professor, calma. Para resolver isso aqui é fácil, gente. Olha como é fácil isso aqui. Presta atenção. Para resolver uma inequação modular, você tira do módulo, ó, x mais 2, conservando o sinal, e tira do módulo, trocando os sinais. Observe, é a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Primeira parte, a gente tira do módulo, conservando o sinal, e depois a gente tira do módulo, trocando o sinal. Observe, aqui eu conservei todos os sinais, x mais 2 maior que 5. Se ligue no sinal aqui, ó. Até a boquinha fica do mesmo jeito. Eu não mexo na boquinha. Agora, olhe na segunda parte. Tira do módulo trocando o sinal. Qual é o sinal que eu troco? A boquinha, ó, muda de lado. E o sinal do segundo membro era 5, ficou menos 5. Então, se liga nesses detalhes. Sempre conserva na primeira parte e troca na segunda parte. Sempre, tá? Não tem como dar errado. Vamos resolver? Vamos resolver. X vai ser maior que 5 menos 2. X vai ser maior que 3. Ó, ó. Aqui. X é menor que menos 5 menos 2. X vai ser menor que menos 7. Tá aqui bonitinho. Tá vendo que coisa mais linda? Tem que fazer a solução? Tem. E na equação tem que ter solução. Aí você vai fazer aquela solução bonitinha, ó. S, X pertence aos reais, tá o quê? Como aqui a resposta já está pronta, é só você colocar a resposta da menor para a maior. Ó, X menor que menos 7. Por que gente? Porque uma resposta está indo para a esquerda e a outra está indo para a direita. Um está diminuindo e o outro está aumentando. Por isso que a gente coloca esse ou, tá? X maior que 3. Tá aí. 2 respostas lindas e maravilhosas. Tá bom? Amores, agora aqueles 20 minutos de intervalo. Vocês vão ter intervalo de 8h20 a 8h40. Quando voltar é só correção de exercício. Quero fazer pelo menos a metade, viu? Eu queria fazer até a 10 hoje. E deixar as outras para atividades de casa. Então vamos lá. Vamos para o intervalo rapidinho. Voltamos de 8h40. Revisão feita. Quem quiser tirar print de alguma coisa, me avisa. Cheiro, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.